Ouça aqui, na Rádio Fraternal, mais um programa Espiritismo em Ação. Um bate-papo descontraído com pessoas ligadas à doutrina espírita, trazendo um pouco de suas experiências pessoais. Não perca! Espiritismo em Ação é mais um programa da nossa Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Muito boa noite, queridos amigos, queridos companheiros da Rádio Fraternal. Hoje voltando novamente com o nosso Espiritismo em Ação e recebendo com muita alegria nossa querida companheira das quartas-feiras do Evangelho, Patrícia Carvalho, 20 anos na doutrina, pedagoga, empresária no ramo da educação há mais de 30 anos, expositora, orientadora, palestrante, coordenadora de grupo de evangelização. Muito bem-vinda. Tenho certeza que você tem muita coisa para contar para a gente hoje, Patrícia. Obrigada. Agradeço o carinho, agradeço estar aqui. Contar, penso que da doutrina a gente sempre tem muito o que falar, porque a doutrina é algo que, assim, que alimenta a nossa vida, que nos dá coragem para seguir, que nos dá a força para continuar, né? E estamos aí, realmente, há 20 anos tentando trabalhar, aprender. Eu acho que a doutrina é aprendizado constante. E eu busco este aprendizado constantemente na minha vida. Como eu penso e sempre digo, só estará apto a ensinar quem for capaz de aprender. E é esse o grande trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo. E é isso que eu busco no dia a dia, na minha profissão e no segmento da doutrina, no centro espírita, né? Uma coisa complementando sempre a outra, buscando sempre fazer e agir de acordo com aquilo que a gente aprende, né? Sempre, né? Você trabalhou muitos anos e trabalha ainda, é servidora, né? Nos centros, você passou por várias, é lógico, por toda essa relação de serviços já desenvolvidos nessas instituições. O fato de você ser da educação, empresária da educação, e é importante falar que empresária de educação no ramo infantil, de escola infantil, com as crianças pequenas, isso. Até quantos anos? Eu sempre trabalhei com crianças desde o berço, né? Então, crianças do berçário, crianças desde os 4 meses, nós já aceitávamos na escola, até os 6 anos de idade, é o meu grande foco. Embora, quando trabalhei com a evangelização infantil, eu até cheguei a trabalhar com crianças um pouquinho mais velhas. Tenho uma filha mais velha hoje, minha filha tem 9 anos, vai fazer 10 daqui a pouco. Então, mas a minha grande experiência são com as crianças pequenas. E nos centros, é lógico que você no centro, você como expositora, né, trabalhando nos cursos de aprendizes, nos cursos de educação mediúnica, você sempre pegou uma turma, lógico, sim, mais verdade, madura, né? Isso. No espiritismo, né, no centro espírita, trabalhei com adultos na escola como expositora, faz bem, acho que uns 15 anos mais ou menos de atuação. Então, aí sim, a gente trabalha com o pessoal mais velho, né? Sempre trabalhando com a formação. Porque eu penso assim, a grande responsabilidade daquele que educa é saber como educar, é saber o que passar. Então, com os adultos também, a grande preocupação foi sempre trabalhar formando, através assim, do exemplo, da experiência, contando o que a gente faz, como a gente atua. Trabalhei, sim, com a evangelização e com os adultos por muito tempo. Não posso deixar de perguntar, né? Quem dá mais trabalho, criança ou adulto? Adulto. Sem medo de errar, os adultos são mais difíceis, né? Eu sempre brinquei na escola que sempre me perguntavam, nossa, mas como é que você aguenta? A criança dá muito trabalho. Não, criança é o melhor da história.
É mais difícil os adultos nessa relação. Por quê? Porque a criança você está ali plantando a semente, né? E tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você coloca, a criança ouve. O adulto ele já traz os vícios, já traz a... Contesta, né? Exatamente. Traz a dúvida, né? E a criança não. A criança é um terreno assim muito fértil de trabalho. Eu acho isso bem bacana, né? Então, a minha experiência assim, nessas reuniões de pais é trabalhar com essa formação socioemocional, dizer a respeito da educação. E eu sempre disse para eles, né, nesses encontros, que a educação é algo que vem de berço, né? E quando eu digo berço, é família. A educação precisa da participação da família, dos adultos envolvidos neste processo, porque somos nós que norteamos os caminhos, somos nós que formamos os alunos, né, as crianças, para esta vida, para este mundo que está aí. Né? E um mundo cada vez mais difícil, um mundo cada vez mais exigente. Né? O adulto você recebe ele formado. Né? Sim. Então, essa que talvez seja a grande dificuldade de você tentar passar essa informação para ele, mudar, às vezes uma ideia que já está nele e que, tudo bem, nós temos a doutrina e é lógico que nesses cursos, dentro das casas, normalmente quem frequenta o curso são pessoas que já estão no espiritismo, né, que já ingressaram, sim, pessoas que muitas das vezes elas começam lá fazendo os seus tratamentos e vão buscar mais informações, mais curiosidades, né? E talvez acho que isso que seja o mais dificultoso de você conseguir aquilo que você falou, a criança, né? Você joga a sementinha ali e você só vai trabalhar aquilo para que ela possa florir, né? O adulto já não. Você pega já aquela coisa pronta, aquela árvore pronta, e que você tem que ficar, às vezes, podando ela para criar coisas boas, né? Mas se bem que eu penso assim, esse relacionamento humano é sempre muito fascinante. Eu sempre gostei muito de trabalhar com gente. Eu acho que gente é um terreno muito fértil de todas as formas. Mesmo que a pessoa já traga toda a sua bagagem, toda a sua formação, toda a sua experiência, sempre é possível se aprender, essa troca, né? Então, nos cursos de adultos também há muita troca, há muito prazer envolvido neste processo de ensinar e aprender, né? Então, eu sou muito grata por ter trabalhado tanto com as crianças quanto com os adultos, porque essa experiência nos enobrece, nos educa, nos ensina. Né? Então, eu gosto muito dessa relação, deste aprendizado constante. Aquele que está atuando, né, seja como professor, como expositor, ele precisa estar em constante renovação. O estudo, então é necessário estudar mais, buscar saber mais e mais para a gente realmente trocar e crescer em conjunto, né? Que a doutrina é justamente, como nós fazemos durante o nosso evangelho, às quartas-feiras, onde nós pegamos um tema e trabalhamos esse tema e passamos para que as pessoas possam dar o seu entendimento. E é bem isso que você colocou, né? O ponto de vista de cada um, né? Isso é muito importante porque são visões diferentes de um mesmo assunto e que todas têm a sua relação e muitas estão certas, né? Porque é aquela história que nós temos vários meios, vários caminhos que a gente pode seguir, mas a gente tem que ter sempre o foco, tem que ter sempre a meta, o objetivo, né? E aí a gente cai nessa questão da escola, né? Que você tem mais tempo de escola de educação infantil do que no espiritismo. Sim. Então, você, antes de você entrar no espiritismo, qual que seria a sua religião que você praticava antes? Eu venho de família católica. Embora, quando eu já iniciei... Não, foi depois. Eu venho de família católica, eu costumo dizer católica
não praticante, espírita simpatizante, porque apesar de ter, né, eu fiz primeira comunhão, aquele ritual todo que a Igreja Católica exige, né? Minha mãe conseguiu lá, porque é até interessante essa questão. Eu fui batizada na Igreja Católica Apostólica Brasileira, por promessa da minha mãe. Na questão da gestação, tinha alguma ocorrência aí, não sei bem qual, e ela acabou me batizando na Igreja Católica Apostólica Brasileira. E eu não sei bem qual a diferença, porque, na verdade, a gente não tem essa prática aí, né, hoje no cotidiano, mas, enfim. Ela ficou muito preocupada se o padre ia aceitar que eu fizesse a primeira comunhão, porque eu era da Igreja Brasileira e não a romana, né? Mas ela conseguiu convencer o padre, eu fui fazer a primeira comunhão. E é uma coisa religião é uma coisa também que eu sempre gostei muito. Porque, assim, era divertido ir na igreja, falar de Jesus, ouvir e aprender sobre Deus. Eu sempre gostei muito dessa questão também. É uma coisa que sempre me instigou muito ao estudo, a buscar aprender, né? E aí, com o passar dos anos, por opção, evidente, e porque a Igreja Católica, não que seja ruim, eu penso assim, todas as religiões são importantes, todas são fundamentais. Eu penso que todos nós devemos ter uma educação religiosa, seja ela qual for. Mas a Igreja Católica deixava de responder muitas perguntas, né? E eu sou uma pessoa assim, eu me convenço, desde que você perca seu tempo para isso. Porque simplesmente me dizer é assim, pronto, não, pera lá, eu preciso entender. Uma vez que eu entenda, beleza, aí eu vou aceitar, mesmo que não seja aquilo que eu pense, mas eu preciso entender. Então, muita coisa na Igreja Católica eu acabava não entendendo. E eu não tinha a oportunidade de discutir com o padre aquilo, porque era aquela coisa, né? Era o padre falando, a gente aceitando aquilo como um dogma imposto, e eu não aceitava. Então, na adolescência, a minha irmã precisou de um tratamento espiritual, né? Encaminharam para que ela fizesse. E minha mãe, como sempre simpatizante também do espiritismo, a levou na casa, inclusive a casa que eu trabalho até hoje. E engraçado que eu entrei na casa, eu ia acompanhar a minha irmã apenas no tratamento, eu não fazia, mas eu ia acompanhá-la, e eu amei aquilo. Porque era um ambiente calmo, de muita tranquilidade, né? Aquelas músicas bonitas tocando, aquela coisa bem, bem bacana. E é engraçado que eu sentava para aguardar enquanto minha irmã fazia o tratamento, eu olhava todo aquele movimento na casa espírita e eu dizia assim, um dia eu vou fazer isso. O outro dia eu vou fazer isto. Então eu ouvia a palestra, falei, eu vou acabar fazendo um dia a palestra. Engraçado que eu não era espírita, era tudo muito intuitivo, né? E interessante que tudo aquilo que eu pensei em fazer na casa espírita naquela época é o que eu atualmente faço. Então, estou olhando todo aquele trabalho. E um pouco antes de eu ingressar efetivamente na casa espírita, uma prima minha, espírita, né, ela me emprestou todos os livros de André Luiz. Eu li todos, a coleção inteirinha de André Luiz, sem ser espírita. E aquilo me falava, me respondia. Então, eu encontrei as respostas que eu precisava, né, que a religião até então não tinha me dado, naqueles livros. Então, e era muito interessante, porque eu li e dizia assim, puxa, eu já sei. Como eu sei disso? Porque é difícil. André Luiz depois precisa. Claro que com o tempo eu fui estudando mais atentamente as obras de André Luiz, com Kardec, a gente foi colocando essas duas questões, né, juntas, e aí, claro que ficou muito mais claro ainda aquilo que eu precisava aprender. Mas foi assim o meu ingresso, né? Aí eu acabei, por opção, indo até a casa espírita e colocada no trabalho. E ali até hoje? Estou até hoje, faz 20 anos. Que bom. Do nada. Então, assim, vem trabalhar. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Vamos trabalhar, né?
Claro, no começo, a gente nunca começa como palestrante, como orientador, como expositor, claro, nem devemos, né? E eu sempre pedi, ao adentrar a casa espírita, que eu fosse utilizada naquilo que eu tivesse condição. Peço isso até hoje. Naquilo que a gente tem condição, a gente pode atuar, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer, não importa o que a gente faça. Mas fazer com amor e tentar fazer bem feito. Né? Com certeza. Então, nós vamos encerrando esse bloco, nosso Espiritismo em Ação. Estamos recebendo aqui Patrícia Carvalho. E retornamos em instante. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Então estamos retornando no nosso Espiritismo em Ação, recebendo hoje nossa querida amiga Patrícia Carvalho. E então, no bloco anterior, nós você colocou a questão do seu início no Espiritismo. E aí não temos como a gente deixar, você está mais tempo na educação, você está no ramo de educação infantil, né, como empresário, né, nesse segmento, há mais de 30 anos. E há 20 no Espiritismo. E essa é a nossa proposta, justamente, do nosso Espiritismo em Ação, do nosso bate-papo, é justamente levar para essas pessoas, né, porque você tem a experiência antes do Espiritismo, né, da prática, da doutrina, atuando num segmento de educação, como empresária, né, e você tem, daí para frente, quando você adentra a doutrina, você passa a ter uma outra visão, você passa a ter um outro entendimento. E aí eu te pergunto, o que mudou? Porque, com certeza, o seu ponto de vista, né, o seu ponto de entendimento daquilo que era, né, para aquilo que passa a ser, eu acredito que você passa a ser diferente, né? Você tem uma outra forma de enxergar. Como é que você lidou com isso? Você passou a fazer isso? Como é que foi? Eu penso que uma coisa sempre completou muito a outra. Então, aquilo que eu tenho como bagagem, como formação, tanto pedagógica como a formação enquanto diretora de escola, professora, porque eu também atuei como professora, né? Com toda a minha formação e mais o que eu aprendi nesses 20 anos de doutrina, então, como eu disse, uma coisa sempre complementando a outra. Então, você encara, claro, esse indivíduo em formação constante, em aprendizado contínuo, como é importante esta base moral na vida da criança, nesta formação que ele leva para a vida também. Então, você, desde muito cedo, trabalhar com os valores, a forma de conduta, é importante. Quando você ensina a criança a não revidar, a não bater no amigo, a não levar aquilo para uma questão pessoal, você trabalhar essas emoções, trabalhar com essas questões é importante, né? Assim como com a família, porque foi o que eu disse ainda há pouco, né? Essa educação vem realmente de berço, e o quanto a base familiar ela é importante para a educação como um todo. Porque a escola ela é assim um complemento de toda a educação.
E nós, na escola, lidamos com seres muito diferentes. Cada um com a sua bagagenzinha, né? Porque a gente diz assim, mas são pequenos, são crianças. Mas, pera lá, cada um fruto de uma realidade, trazendo consigo as suas experiências, as suas histórias, né? E a gente, como educador, precisa trabalhar essas histórias, precisa ter consciência dessas diferenças e precisa buscar, assim, plantar, lançar aquilo que é melhor para a criança, né? Então, uma das coisas que a gente vê muito hoje em dia, que a gente recebe bastante na área educacional, são as dificuldades aí que o pessoalzinho anda trazendo, né? Hoje tudo é transtorno, hoje tudo é déficit, hoje a gente tem grandes problemas na parte comportamental, então a gente vem recebendo crianças cada vez mais agitadas, cada vez mais ativas, cada vez com mais personalidade, né? E trabalhar com tudo isso exige muito. Eu brinco que a criança hoje, a geração de hoje, ela é uma geração bem avançada em muitos pontos, né? E ela vem se renovando com uma velocidade impressionante. Então, a criança, antigamente nós dizíamos assim, a criança de 10, 20 anos atrás não é a mesma. Hoje a gente já diz assim, a criança de 2 anos atrás não é a mesma de hoje. Tamanha velocidade de mudança mesmo. Claro que nós sabemos, aí entrando na questão da doutrina, né, que essa renovação espiritual está acontecendo. Nós estamos trabalhando numa nova era, com uma nova proposta, com espíritos mais evoluídos, mais avançados em certos pontos também, né? E que precisam, né, de todo o amparo para que realmente possam contribuir nesse mundo novo. Hoje a velocidade de informação é extremamente rápida. O professor acaba competindo com o quê? Com a internet, com essa informação rápida, veloz. Então, é assustador. E é uma coisa que a gente precisa estar assim, muito antenado, muito atento. Claro que hoje foi a salvação, né? Porque, diante da pandemia, se nós não tivéssemos esse veículo de comunicação que nós temos aí, que é a internet, como é que nós estaríamos fazendo? Então, evidente que é muito importante. Mas, como qualquer ferramenta, precisa ser usada com muito discernimento, com muita atenção, porque é aquela velha história, né? Do remédio para o veneno, eu penso que está só a dosagem. Então, se for bem dosado, tudo é legal, tudo é positivo. Agora, a gente não pode deixar, por exemplo, a criança 24 horas à mercê de toda essa informação sem um direcionamento. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo como educadora, e quando eu digo educadora, não é só educadora como profissão, como mãe também. E nós, como pais, temos que nos preocupar muito com isso. Então, o que minha filha está vendo, o que ela está consumindo, né, de informação, como é que isso está vindo e qual o direcionamento que eu vou dar a tudo isso. Mas você tem essa questão do educador, e aí, como você bem citou, você tem esse lado familiar, você também está formando a personalidade, você também está contribuindo aí com a sua filha, que está aí se desenvolvendo. De certa maneira, você consegue separar bem isso? É simples para você separar como educadora de pais ou de filhos dos outros, que às vezes você vê a criança fazendo alguma coisa que é complicada, que não é aceitável, né? Mas às vezes isso já vem com ela, e aí você tem a sua filha que tudo bem, com os nossos filhos às vezes nós temos mais sucesso também, não é garantido também, né? Então, é o que eu digo, porque apesar que graças a Deus, né? Meus dois já estão formados, desenvolvidos, já formando família e tudo mais. Mas sabemos que não é, o caminho é longo. Sim. Né? E aí você, como educadora, você recebe tudo isso. Você acha que essa questão da doutrina, ela te ajudou? Ela te ajuda a você ter esse ponto de equilíbrio? Se você conseguir encontrar essa dosagem e essa separação
né, de eu sou educador, não sou mãe. Então, eu sou mãe, né? Eu ajo como mãe dentro da minha casa, né? De aluno, a gente não pode efetivamente ser mãe mesmo. Isso é fato, né? E como mãe também a gente não é professor, porque eu brinco que com o filho dos outros às vezes é mais fácil do que com os nossos. Sim. Porque é Chora, aquela você velha entrega. história, santo de casa não faz milagre, né? A gente, e como a doutrina coloca, a gente só erra, mas a gente continua errando, né? Mas a gente só erra com consciência. Então, acho que é pior ser mãe educadora, porque você erra ainda com o saber. Você sabe que você está errando. Quando você é leigo no assunto, você erra e não vai ser cobrado, né? Então, mas eu penso assim, o espiritismo na minha vida, na minha prática profissional, é algo que me ajudou sempre muito. Porque é o que eu disse, uma coisa complementa a outra. Muito do que eu aprendo na doutrina, é claro que eu não posso, né? Na escola, muitas vezes nem dizer que eu sou espírita, porque você trabalha com diferentes religiões, com diferentes realidades. E esse terreno é um terreno muito delicado, né? Porque você acaba, muitas vezes, até ofendendo, dependendo da forma que você coloca as coisas, ofendendo os princípios daquela pessoa. Então, eu penso que até como espírita, principalmente, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que respeitar muito este indivíduo na sua opinião, nas suas colocações. Então, eu nunca me declaro espírita. Mas é lógico que a gente, tendo esse conhecimento e podendo, de alguma forma, intervir, ajudar, orientar, a gente faz, né? Como eu disse, não como mãe, como educadora. Então, você dá a orientação, você passa para os pais aquilo que você acredita que seria interessante fazer. Mas o trabalho não é só do professor, muito pelo contrário, o trabalho é da família. A família precisa estar trabalhando. Hoje em dia, a gente encontra famílias também estruturadas de forma muito diferente, né? Então, eu vejo assim, hoje é mais comum família só com mãe, família só com pai, família mais separada, né, do que unida. Mas e aí? Né? Isso também não justifica a gente simplesmente lavar as mãos e colocar a criança numa posição de vítima e de coitadinho. É assim porque não tem o pai, é assado porque não tem a mãe. Não. Eu acho que não importa qual seja essa constituição familiar. O importante é a gente estar muito presente na vida dos nossos filhos. Claro que a gente vai errar. Vai errar como mãe, vai errar como educador, mas o erro faz parte de um aprendizado, né? Faz parte de alguma coisa que a gente tem que crescer, evoluir e melhorar. Então, é isso que eu busco como educadora. E como espírita, buscar aprender sempre. Então, uma coisa complementa a outra, uma coisa ajuda a outra, né? Nessa fase, né, nesse novo atual, onde que... Porque a gente acaba vivenciando, né, que as escolas elas tiveram e têm, não deixaram de ter, um papel muito importante na questão social, que é aquilo que você colocou na questão até da formação da moral das crianças, porque eles passam a conviver com diferentes níveis, diferentes famílias, personalidades, né? E que quando que vem a pandemia agora e pega todas essas crianças e coloca elas todas de volta dentro de suas casas, seria errado nós falarmos que volta para casa, façam a sua parte para depois voltar para a escola, porque a escola ela não tem condição de fazer aquilo que vocês deveriam fazer e não estão fazendo? Será que o recado é esse, né? E às vezes eu fico pensando muito nessa questão, né? Eu penso assim, nós somos seres sociais. Nós só evoluímos e crescemos socialmente. Então nós precisamos do outro nesse processo de construção do eu. Então eu me construo enquanto pessoa nestas relações.
Então, quando vem esse recado assim, volta para a família porque você não está fazendo o seu papel, é extremamente complicado. Por quê? Porque eu penso que educação é algo que a gente não terceiriza. A escola, ela tem o papel de ensinar. Ela vai educar? Claro que vai, porque todo o contexto educa. Mas a base da educação moral, ela vem da família. Ela vem dos princípios que os pais passam. Então, veja, eu venho de uma família que nem minhas irmãs são professoras, né? Nós 3 somos educadoras. Meus pais não, mas nós 3 somos educadoras. Mas, por exemplo, minha avó era uma pessoa analfabeta. Ela mal lia, ela não lia e nem escrevia, ela só assinava o próprio nome. Mas era uma pessoa de uma moralidade, de princípios e valores, que criou os filhos assim com todo este alicerce moral tão importante para se tornarem pessoas de sucesso. Eu acredito muito nisso, nessa base familiar. Não é tanto a formação acadêmica que vai imprimir isto, mas é a formação moral, a formação pessoal realmente, né? E os pais precisam se atentar muito a isso, não terceirizar a educação. Eu não posso terceirizar a educação do meu filho. Pagar uma boa escola não é garantir uma excelente educação. Eu preciso estar junto, eu preciso participar de tudo isso enquanto pai e mãe, né? Então, criar essa consciência, eu acho que é importante, da família, como responsável por esta educação. Com certeza, né? Então vamos encerrando mais este bloco e dentro de instantes retornaremos para as nossas considerações finais, recebendo aqui nossa amiga, companheira Patrícia Carvalho. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Radiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Voltamos com o Espiritismo em Ação, recebendo nossa querida amiga, companheira Patrícia Carvalho, nossa companheira das quartas-feiras do nosso Evangelho no Lar. Então, dentre tudo aquilo que você já colocou para a gente, né, Patrícia, essa vivência na doutrina e fazer o Evangelho como nós fazemos, e a gente lê, e é bem aquilo que a gente sempre coloca, que a gente lê, e todas as vezes que a gente lê, a gente acaba tendo uma interpretação diferente. E aí, indo para a nossa vida cotidiana, no seu caso, como sendo uma educadora, tá? Essa questão da doutrina dentro do seu dia a dia, isso te ajuda, ele te contribui de que maneira? Como você pode dizer que todos esses ensinamentos, toda essa vivência, né, e bem aquilo que você colocou, que você, dentro da sua questão profissional, isso não pode ser uma coisa que fique exposta ou que fique aflorada. Muito pelo contrário, elas ficam muitas vezes inibidas, né? Só que você tem isso dentro de você e você age como sendo uma cristã, né? Como é que isso te acompanha? Como é que isso funciona na sua jornada, no seu trabalho? O que você acha o que você pode dizer para a gente que a doutrina
ela te mudou, ou ela te ajuda, ou é a doutrina que te dá essa sustentação, esse entendimento? Eu acho que é bem isso. A doutrina é a sustentação que nós precisamos. Quando nos é colocado que a doutrina é o consolador prometido, é bem isso mesmo. Esse processo de esclarecimento, da gente entender tudo que nos acontece como sendo parte da nossa evolução, como sendo tudo necessário para o nosso crescimento pessoal. Então, a doutrina é algo assim maravilhoso na nossa vida. É algo que só nos alimenta para o bem. É algo só que nos fortalece. Mesmo não podendo, né, muitas vezes me declarar espírita, e eu penso assim, não é só questão de ser espírita, né? A gente precisa entender Jesus na nossa vida. Praticar o evangelho, independente da nossa religião, da nossa prática religiosa. É que o Espiritismo ele nos traz este Jesus muito vivo, esse Jesus muito presente, esse processo de ser em evolução, porque é assim que a doutrina nos explica, né? Que nós estamos em constante evolução. E então é nisso que é evidente que na minha profissão é muito importante entender esse indivíduo como ser único, um ser de habilidade, um ser de potencial e alguém a quem eu posso ajudar e que vai me ajudar também, porque é recíproco. Nós estamos em aprendizado constante. Esse processo de renovação na educação é sempre muito presente, né? E hoje em dia se faz muito necessária essa reflexão. Quando a gente falou dessa questão, né, da pandemia, deste retornar para casa, alguma coisa que o lar está deixando de fazer, então que fique muito claro, né? Hoje em casa, os pais estão muito preocupados, e eu noto, né? Meu filho está perdendo o conteúdo, está perdendo as atividades, como é que fica essa escola parada há um ano, porque nós estamos efetivamente aí com o ano escolar presencial, né? Parado. Mas veja bem, o que eu tenho para dizer para os pais, calma, né? É um momento que a gente precisa ter de muita lucidez. Então veja, nem a família vai fazer o papel da escola e nem a escola pode fazer o papel da família. Nós vamos juntos desempenhar o nosso papel. Então, a escola a seu tempo vai recuperar conteúdos perdidos, coisa que os pais não têm habilidade para ensinar. O pai não é professor de matemática, português, ciências, história, geografia. O pai é pai e mãe, não é? Assim como o professor não é pai e mãe do filho de todo mundo. Ele é pai e mãe dos seus filhos, né? E como pai e mãe, nós também erramos, mesmo sendo educadores. Vai haver toda esta recuperação depois. Na verdade, nesse processo todo, o que talvez mais me assusta é essa falta de convívio mesmo que nós precisamos ter, porque, como eu disse, nós somos esse ser em construção permanente, em contato um com o outro. Então, eu acho que a nossa maior perda talvez seja nesse sentido, não de conteúdo. Isso acho que pai nenhum precisa se preocupar, porque a escola a seu tempo, esteja em que fase o filho de vocês estejam, né? A seu tempo vai ser recuperado. Mas como vai ser esse retorno em termos de vivência, né? Essa saudade toda aí do social, do amigo, porque como diz um autor, um educador, ele diz assim, escola é muito bom, o que atrapalha são as matérias, né? Porque escola é bom nesse sentido, este lugar de vivência, esse lugar de troca, esse lugar de experiência. Mas isso é que a gente precisa se preocupar, porque aí eu penso que a gente está perdendo sim, mas perdendo até onde também, né? Porque é momento, como eu disse, de reflexão, de análise. O quanto também a gente ganhou desse convívio familiar mais estreito, dessas pessoas que moram na mesma casa, que muitas vezes na correria do dia a dia mal se olham, mal se vê, mal se cumprimentam, né? E hoje são forçados a sentarem juntos, a comer juntos, a vivenciar um dia inteiro de atividades juntos, né? Então é momento da gente aprender. Eu sempre acho que o aprendizado ele está presente em tudo, seja nas situações positivas,
seja diante de situações negativas. Nós precisamos aprender, crescer. E é isso que o Espiritismo nos diz, não é? O nosso crescimento, ele é constante, ele é eterno. Então, nós vivemos uma vida de aprendizado, né? Exatamente. E então é bem o que você colocou. Se preocupar com um lapso de tempo tão pequeno, e é pequeno perto Sim. de uma, né? Dentro de um universo, sabe, dentro de uma eternidade, isso não é nada. Então, talvez seria compreender, buscar esta compreensão, esta aceitação e tentar entender que para tudo na vida existe um motivo. Sim. E Deus sabe o que faz. Exato. Então, se as coisas aconteceram e estão acontecendo desta maneira, o que nos resta é buscar essa questão de aceitar, entender e fazer o melhor. E não simplesmente a gente se omitir ou achar isso como se fosse uma muleta, porque você, olha, infelizmente não posso porque... não, isso aí ela está nos dando uma chance de viver uma situação totalmente diferente que nunca... Inédita, sem dúvida, né? E que precisamos aí. Então, por que não buscar esse entendimento, esse aprendizado e buscar, sim, o nosso exemplo maior, que é o Cristo, que viveu tantas situações difíceis. E não foi uma só, tantas situações. Ele é nosso exemplo, ele é a nossa meta para que a gente consiga nos tornarmos um pouco melhor a cada dia. Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então é bem isso. É a gente entender que é através de Jesus, é através da prática do bem, é através do amor que nós vamos nos transformar. Que este mundo difícil, mundo de expiação e prova ainda, porque se nós passamos tudo isso é porque somos espíritos em provação, mas espíritos em crescimento, que precisam aprender. Então, sair renovado das situações adversas, eu acho que é importante, né? Talvez a gente vá errar em outras coisas, mas errar nas mesmas coisas a gente já não erra mais, porque aprendizado é isso. É a gente exercitar as coisas para errar, sim, talvez em pontos diferentes, mas eu acho que é momento da gente parar, analisar e crescer. E já que temos tanto tempo, né, para ficar em casa, nós estamos um tempo tão ocioso, por que não falar sobre o Cristo, falar sobre o Pai, falar sobre a moral, sobre os seus ensinamentos? Por que não aproveitar e a gente tentar transformar quando que as coisas voltarem no seu novo normal, se é que muito se fala sobre um novo normal, eu acho que simplesmente as coisas voltarão. Acho que não tem um novo normal. Não. Cada um vai voltar numa situação, cada um vai voltar num estágio, né? E olha, quem souber aproveitar, com certeza voltará melhor, mais equilibrado, com mais raça, com mais vontade de vencer. Então, aproveitar essa situação. Sim. É como diz o filósofo, depois de um banho de rio, nem o rio e nem nós somos os mesmos. Então, nada volta atrás. Nós sempre somos novos, sempre estamos nos renovando. Então, a gente tem que aproveitar as experiências para nos ensinar, para sermos novos. Eu penso que não são as situações que mudam. Somos nós que mudamos para elas. Com então, certeza. Nós estamos aí nos mudando para novas situações, para uma nova realidade e para um mundo melhor. Eu acredito muito nisso, nesse mundo de transformação, neste mundo renovado, neste mundo mais generoso, mais humano, este mundo onde nós vamos ter que agir com mais amor. E é isso que eu penso, acredito, e é para isso que a gente tem que trabalhar. Né? Com certeza. Agradecemos muito Obrigada, a sua participação conosco. E é bem isso, né, queridos amigos? É esse nosso bate-papo, é o Espiritismo realmente em ação. Por isso que a gente faz com que as pessoas venham trazer as suas experiências pessoais, mostrando que
É através realmente do aprendizado, é através dos ensinamentos do Cristo que a gente consegue crescer, que nós conseguimos nos tornarmos melhor, e nos tornando melhores, o mundo ficará com certeza melhor também. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço a todos e parabéns pela rádio, parabéns pelo trabalho que é feito por vocês de divulgação da doutrina. Isso é muito importante. É isso que nós precisamos. Sempre divulgar o crescimento, o aprendizado, divulgar este Cristo de amor e de luz. Parabéns, viu? Parabéns a todos nós. Então, queridos amigos, até a próxima em nosso Espiritismo em Ação. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Radiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.